Então, nós vamos continuar falando da parte da confissão. A parte da confissão nós estamos terminando já. Parágrafo 9 da satisfação ou penitência. Está na página 125. A pergunta começa com 774. É o final já, né? A satisfação. Que é a satisfação? A satisfação, que também se chama penitência sacramental, é um dos atos do penitente com o qual ele dá certa reparação à justiça divina pelos pecados cometidos, pondo em prática aquelas obras que o confessor lhe impõe. É obrigado o penitente a aceitar a penitência que o confessor lhe impõe? O penitente é obrigado a aceitar a penitência que o confessor lhe impõe, se a pode cumprir. Se não a pode cumprir, deve dizê-lo humildemente ao mesmo confessor e pedir-lhe outra. Quando se deve cumprir a penitência? Se o confessor não marcou o tempo, a penitência deve ser cumprida o quanto antes, e deve fazer-se a diligência por cumpri-la em estado de graça. Como se deve cumprir a penitência? A penitência deve se cumprir na sua integridade e com devoção. Por que na confissão se impõe uma penitência? Isso aqui era tudo muito bom, né? Antigamente, né? Hoje em dia, bom, ultimamente, as últimas confissões que eu tinha feito, nem Ave Maria e Pai Nosso não mandava rezar, quanto mais penitência. Enfim, é que eu falo, lembra esse livro aqui do começo do século passado. Era outra igreja, a igreja verdadeira. Impõe-se uma penitência porque, de ordinário, depois da absolvição sacramental, que perdoa a culpa e a pena eterna, resta uma pena temporal por pagar neste mundo ou no purgatório. Por que razão quis Nosso Senhor perdoar no sacramento do batismo toda a pena devida aos pecados e não no sacramento da penitência? Nosso Senhor quis perdoar no sacramento do batismo toda a pena devida aos pecados e não no sacramento da penitência, porque os pecados depois do batismo são muito mais graves, uma vez que são cometidos com maior conhecimento e ingratidão aos benefícios de Deus, e também para que a obrigação de satisfazer por eles sirva de freio para não se recair no pecado. Podemos nós, com nossas forças, dar satisfação a Deus? Não, com as nossas forças não podemos dar satisfação a Deus, mas nós o podemos unindo-se a Jesus Cristo, que com merecimentos da sua paixão e morte dá valor às nossas ações. É sempre suficiente a penitência dada pelo confessor para pagar a pena que ainda resta no pecado? A penitência que dá o confessor não é, de ordinário, o suficiente para pagar a pena devida pelos pecados. Por isso deve-se fazer diligência por supri-lo com outras penitências voluntárias. Assim, gente, você peca. Quando você peca, você ofende a Deus. Mas você também está prejudicando alguém aqui na Terra, né? Normalmente, acontece muitos pecados envolvem outras pessoas. Então, o que a igreja normalmente faz quando você se arrepende verdadeiramente do seu pecado, ela vai e perdoa o seu pecado. Foi esse o sacramento que o Senhor nos deixou. Via de regra era assim, né? E aí, então, ela manda que você repare o teu erro com o próximo. Então, por exemplo, se você roubou é para devolver, se você pegou tem que devolver, se você ofendeu é para se desculpar. Essas coisas, né? Quando é em relação ao próximo, um pecado em relação ao próximo, que seja possível, deu prejuízo, vai pagar, né? Que seja possível, assim, resolver. Mas outras vezes, a penitência, por exemplo, pode ser rezar uma Maria, um Pai Nosso, Glória, rezar um terço durante uma semana. Tem várias penitências, assim, nesse sentido, porque o padre percebe, os bons padres percebiam antigamente que você precisava de uma correção espiritual. Então te dava essa penitência também espiritual. Porém, depois de tudo isso acontecido, ainda sobram, assim, as consequências do seu pecado. E essas você vai pagar lá no purgatório. É por isso, então, que para evitar esse tipo de situação, a gente procura fazer obras de caridade, obras de misericórdia, jejum, penitências aqui no mundo mesmo, que não tenha sido recomendado na confissão. Mas Nossa Senhora mesmo pediu que se fizesse penitência pela conversão dos pecadores, obedecer a palavra do Senhor, fazer as boas obras que o Senhor nos pede e nos manda, Nossa Senhora também, né? Fazer reparação às ofensas contra Nosso Senhor, inclusive as próprias que nós mesmos fizemos com nossos pecados, e conseguir toda a indulgência que você puder. Indulgência parcial e plenária também.
Pessoalmente, o que eu faço, como eu sou consagrado a Jesus por Nossa Senhora, sou escravo de Maria, eu ofereço tudo que eu consigo, tudo que me é dado, eu ofereço de volta pelas mãos de Nossa Senhora para Jesus, para que ele então, possa ser oferecido então pelas almas do purgatório, pela conversão dos pecadores e também em reparação ao Senhor. Eu não fico com nada para mim. Quando eu, por exemplo, recebo uma indulgência, eu ofereço para as almas do purgatório, especialmente aquelas que mais precisarem. Eu não sei quem são, mas o Senhor sabe, Nossa Senhora sabe. Então eu não fico com indulgência nenhuma para mim. Via de regra, lá uma vez ou outra peço licença ao Senhor com muita dor no coração e peço indulgência para mim. Mas via de regra eu ofereço às almas do purgatório que precisam muito, mas precisam muito mesmo, porque elas não podem mais fazer nada por elas próprias. Tá certo? Só que na economia de Deus, você quando dá, você não fica sem, você recebe de volta. Essa é a beleza da consagração. Então você dá, mas você recebe de volta. Então o Senhor te abençoa, você não fica sem. Aquilo se multiplica. Ao invés de você dar e ficar sem nada, é multiplicado. Essa economia de Deus é diferente da do mundo. E aí então, justamente por isso, a gente tem confiança na misericórdia do Senhor, que não há de nos deixar desamparado em a gente fazendo todo esse trabalho de misericórdia, esse oferecimento às almas do purgatório. Não podemos oferecer nenhuma indulgência por pessoas vivas, só por você mesmo. Indulgência é assim, tem aquelas que você pode receber para você ou para uma alma do purgatório, e tem aquelas especiais que são só para as almas do purgatório, nem você não pode receber. Por exemplo, a indulgência plenária na Semana das Almas, quando você vai ao cemitério, cada dia que você for lá conta uma indulgência plenária. A indulgência parcial também, quando nos outros dias, Semana das Almas é 1º a 8 de novembro, tem indulgência plenária. Se for lá, os 8 dias são 8 indulgências plenárias. E a indulgência parcial, se você for em qualquer outro dos dias do ano rezar pelas almas do purgatório no cemitério, já aproveita e reza pelas intenções do Papa Bento XVI. Você recebe indulgência parcial, que também é aplicado às almas do purgatório. Essa não adianta, não tem para você. Tá certo? Gera méritos para você, mas você não recebe indulgência nessa prática. E outras você pode ser para você ou para uma alma do purgatório. Nunca, jamais, em tempo algum, para pessoas vivas, a não ser você mesmo, quando é o caso. Está bem explicado, né? Para evitar de você errar. Você não pode comungar na intenção do seu filho que não está comungando. Você não pode receber uma indulgência pela sua prima que não está nem aí com a igreja. Você não pode fazer isso. Aí então, você pode para você ou pelas almas, exceto aquelas que são especificamente para as almas. Então eu pessoalmente eu ofereço justamente pelas almas do purgatório. Eu vejo assim uma grande necessidade de nós termos devoção às almas do purgatório que tanto nos ajudam, recebemos tantas graças por intercessão delas, e também vejo uma necessidade muito grande. Eu vejo que nós precisamos realmente trabalhar pelas almas do purgatório aqui na Terra, porque elas não podem fazer mais nada para elas. Elas até intercedem por nós, mas por elas próprias não tem mais o que elas fazerem. Então, exatamente por isso, a gente então tem que fazer a nossa parte, a obra de misericórdia, e conta muito mérito para nós fazermos essa obra justamente de misericórdia pelas almas do purgatório. Importantíssimo. Então, assim, se você não tem devoção às almas do purgatório, comece a olhar com mais carinho pelas almas que estão no purgatório, porque é assim, nós não vamos querer estar lá no purgatório sem ninguém aqui no mundo rezando por nós, para fazer um jejum por nós, para fazer uma comunhão espiritual por nós. Comunhão espiritual também faço normalmente, via de regra. Quando não são aquelas comunhões espirituais que a gente é obrigado a fazer, né, em reparação, por exemplo, amanhã tem confissão espiritual. Na confissão espiritual você tem que fazer a comunhão espiritual em reparação a Jesus pelas ofensas que você fez contra ele. Quando não é assim, quando é uma comunhão assim normal, eu sempre faço comunhão pelas almas do purgatório. Peço inclusive a Nossa Senhora que seja pela alma que mais estiver precisando. Às vezes falta só, está lá faz um tempão, lá falta só uma comunhão para ela sair. Aí eu ofereço então com muito amor, com muito carinho pelas almas do purgatório. Eu recomendo que você também passe a ter esse tipo de prática, nem que não seja toda vez. Fala, professor, mas eu vou fazer isso e vou ficar sem nada, aí como é que faz? Não, porque você recebeu o Senhor no seu coração. Quando você recebeu o Senhor no seu coração, você automaticamente está oferecendo, está recebendo a graça do Senhor, e aí você então pode receber para você ou oferecer para uma alma do purgatório, que multiplica muito seus méritos, certo? Então,
eu tenho essa prática. Aí você fala, e aí, o que a gente faz? Bom, você não fica sem nada, porque com o Senhor você não perde nunca. Ainda peço ao Senhor que impõe as mãos sobre mim e me abençoe para eu continuar meu trabalho. Às vezes estou caidinho aqui, né? Cansadinho na hora do terço lá, mas assim, nossa, passando mal até, né? Assim, bem cansado mesmo, peço ao Senhor, me ajuda, impõe as mãos sobre mim, eu preciso terminar essa festa litúrgica, preciso terminar às 10 horas da noite, tem de novo, né? A liturgia das horas, eu hoje estou muito cansado, me ajuda. Ele ajuda mesmo. É maravilhoso. Só que antes eu já ofereci a comunhão para a alma do purgatório, para as almas do purgatório. E de regra também não ofereço para ninguém em especial, ofereço para as almas, para aquelas que mais estiverem precisando, Nossa Senhora sabe quem são e Jesus também. Prática minha, você pode fazer comunhão por uma alma em especial, de uma pessoa falecida, que você acha que está no purgatório, né? E aí então oferecer a Jesus na intenção dessa alma. Se ela já saiu do purgatório, tudo bem, não vai ser perdido, porque o Senhor vai direcionar para outra alma que esteja precisando. Na economia do céu é assim, né? Tá certo? Não fica perdida, a graça não fica perdida. Então comentei um pouquinho com vocês, né, justamente dessa parte toda, que a gente precisa aprender, né, a fazer para a gente ajudar mais as almas do purgatório, né, que precisam tanto de nós e que nos ajudam se nós pedirmos. Eu sou testemunha de várias graças que eu já recebi por intercessão das almas do purgatório. Ajudam mesmo a gente. Então, peça, reze, peça a intercessão das almas do purgatório e você vai ver muitas graças acontecendo na sua vida. E vá lendo também o que você puder, sério, né, gente? Tipo livro assim do Monsenhor Ascânio Brandão, que tem em PDF na internet sobre as almas do purgatório, é excelente para você entender mais sobre as almas. Mas cuidado com o que você vai ler por aí, porque tem coisas que não tem a ver com a nossa religião. Daí começa aquele negócio que não tem nada a ver com o que a Santa Igreja ensina e que não tem a ver com a nossa igreja, com a nossa religião, tá bom? Muito bem, então, eu acho que aqui hoje não vai dar tempo de terminar, viu, professor? Então eu vou pedir para você marcar a pergunta que eu parei. Nós vamos continuar amanhã nas 780, amanhã não, porque amanhã tem confissão, mas nas 782. 782 que vai explicar quais são as obras de penitência que você pode fazer. Pergunta 782 da página 126.